Falar sobre a Segunda Guerra Mundial é falar, talvez, sobre o principal evento mundial que aconteceu. Teve alguma coisa maior do que a Segunda Guerra Mundial? Eu acredito que definitivamente é um evento mais traumático. Sim, eu acho que afetou o mundo inteiro. O mundo como hoje nós vivemos, com certeza. Ele definiu... Porque ele é até recente, se você analisar alguns outros eventos históricos, que também são grandiosos. Sim. Mas a Segunda Guerra Mundial é um evento que aconteceu em 39. E também a gente pode entrar na discussão sobre ele ser conectado ou não 100% com a Primeira Guerra. Sim. Eu acho que até a gente... estava conversando recentemente sobre isso, que a Primeira Guerra e a Segunda Guerra pode ser interpretada como uma guerra só, sem problemas nenhum. Mas antes da gente entrar, senhor Vilela... tem essa discussão, então, tem, de que talvez seja uma guerra só com um uma intervalo. trégua grande. Depende da interpretação. No caso, o Eric Hobsbawm é um historiador super famoso, tem um monte de livro publicado no Brasil, Era dos Extremos, que é um livro super bem vendido. Era dos Extremos eu li faz tempo. É antigo. É dele? É dele, do Eric Hobsbawm. Ele é um cara que ele argumenta que, olha, dá pra chamar de uma guerra de 30 anos, teve trégua e tal. A minha interpretação era diferente, mas é uma coisa que a gente Eu não discutiu... concordo muito também com isso, mas vamos ver os argumentos É porque na história a gente tem os fatos e a gente tem as interpretações e as análises em cima dos fatos. Sim. Uma coisa que confunde muitas pessoas, que às vezes o pessoal, esse historiador é um ideólogo e tal, porque às vezes o cara tá pegando a análise e achando que a análise é uma manipulação, uma distorção dos fatos. Não, é uma interpretação dos fatos. Então, na história, na academia, a gente não vai para a faculdade para só ficar alinhando fatos numa linha cronológica. Isso tu acha até na Wikipédia, se você quiser. Entendi. O que a gente faz é analisar, aprofundar, esmiuçar mais essas coisas. Então, às vezes a galera tem esse choque de você não é isento. Não é que eu sou isento. É que eu tenho uma análise que tem uma perspectiva. Desde que sejamos todos intelectualmente honestos, a gente pode discordar. A gente pode começar sobre isso, assim. Viés. É uma coisa que todo historiador tem? Ou é possível ser totalmente imparcial? Eu acho que não, né? Você carrega uma visão de mundo, né? Não, é impossível você não ter viés. O negócio é que assim, depende muito de qual é a ocupação desse historiador. Por exemplo, esse historiador, ele é um divulgador científico ou ele é um pesquisador? O que é que ele faz? Porque se eu sou um divulgador, se eu vou fazer um canal no YouTube, eu posso optar por ter uma abordagem que é menos analítica e opinativa e é mais expositiva. Aí eu posso ficar em cima só de fatos, aconteceu isso, depois isso e aquilo. Só que na academia, isso não é fazer história. Na academia, a gente... É o mínimo. Isso aí é a ferramenta que você vai utilizar para fazer história. Entendi. Na academia, a gente vai fazer análise, a gente vai discutir perspectivas, a gente vai interpretar os eventos. E aí, quem normalmente é mais leigo vê isso e fala que, esse cara é ideológico, ele não é isento. Mas, cara, ninguém é isento, sabe? Ninguém, absolutamente ninguém. O que a gente tem que cobrar das pessoas é honestidade intelectual, porque assim você pode aprender até com quem você discorda. Não, e se você sabe que você não é isento, se você não cai nessa própria armadilha sua, você já toma mais cuidado para isso não afetar na hora de você avaliar as paradas e falar, né? Não, e é aquela coisa que eu comentei a última vez que eu vim aqui, Vilela, que é justamente você não procurar um historiador isento. Primeiro porque se você encontrar um que se auto-intitula isento, esse cara provavelmente quer te enganar ou é burro. E tem sempre a opção de ser burro também, às vezes acontece. A pessoa, enfim, não tá ligado no que ela tá falando, entendeu? É muito melhor, na verdade nem melhor, acho que a única forma de você chegar próximo de algo sem isento ou algo do gênero é você procurar vários historiadores diferentes. Então vocês estão ouvindo aqui a gente falar sobre a Segunda Guerra Mundial, vai começar agora, não quer dizer que isso aqui, rapaziada, não quer dizer que isso aqui é o suficiente pra você realmente entender a Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é uma introdução, isso aqui vai ser um papo pra você gerar interesse, pra você pesquisar. Quantos filmes foram feitos sobre a mesma batalha, vista de vários pontos? Quantos livros? Quantos trabalhos? Até agora, quantos quando o Nada de Novo no Front, que tudo bem, é da Primeira Guerra, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, eu vi um monte de gente reclamando que, mais um filme de guerra é tudo parecido e tal. Eu até tenho uma certa crítica em relação a essa perspectiva, mas enfim. Então, assim, quando a gente conversou sobre vir aqui e tal, a gente chegou à conclusão que, assim, olha, se a gente ficar tentando preparar uma exposição muito minuciosa de nomes de pessoas, datas e coisas extremamente específicas, além de demorar demais, a gente vai cometer um monte de erro. Entendi. Por quê? Porque a história militar, ela tem vertentes diferentes. Uma delas, que é a mais clássica, é a história militar operacional. O que é isso? São os historiadores que vão estudar
batalhas, movimentos de generais, o que fulano fez, pra onde é que foi Estratégias. e tal. É aquela coisa bem minuciosa e detalhista e bem factual, inclusive, sobre o fazer da guerra. E isso é muito bem documentado. Em geral, Muitas coisas sim. E em muitas dessas guerras, sim. E essa perspectiva, na muitas- verdade, muitas ela coisas vem... foram dadas. Exato. Sim. Sim, essa perspectiva ela bebe, se você quiser ser um pouco mais abrangente, se você quiser não ser muito chato na abordagem, isso remete a séculos, sabe? Antigamente tinha muito essa coisa de contar a história tal como ela foi. E aí, se tinha o cara, ele dizia que ele ia contar a verdade, como é que foi. Né? Então, sabe? Então é sempre aquela coisa de tentar enumerar os fatos e tal, enfim. Então tem essa história militar operacional. A minha vertente, eu não considero um estrito senso um historiador de história militar, mas a minha vertente é o que o pessoal chama de história militar cultural. Tá. Que é muito menos falar de batalhas e dessas minúcias e tentar entender, por exemplo, os impactos da guerra numa sociedade, ou o impacto sobre as pessoas. O tipo de coisa que eu mais gosto de estudar da Segunda Guerra não é os minúcias das batalhas. Eu gosto de estudar memórias dos sujeitos que lutaram na guerra e escreveram anos depois. E ver até as diferenças de quem escreveu próximo da guerra e quem escreveu 50 anos depois. Entendi. E ver como todo o tempo que passou e todos os filmes e os discursos políticos afetam a memória das pessoas que lutaram. Uma das séries mais fantásticas e que até hoje... Eu fui rever com meu pai esses dias assim, é Band of Brothers, cara. Você vê uma série daquela... Absurdo. É a minha série favorita. É absurdo, é a minha cara. favorita. Quem não viu, aliás, veja, porque a construção dos personagens, você acompanha eles... daqueles moleque com medo e de repente eles virando veterano e chegando uma leva de moleque novo. Sim. É muito legal, cara. Esse episódio, inclusive, né, que eles recebem mais reforços e tal, ele é muito interessante porque ele é muito fidedigno ao que acontecia na guerra, porque um mecanismo psicológico de defesa que muitos soldados tinham, os mais veteranos, era tipo assim, você entra em combate com aqueles caras que você treinou, você conhece todo mundo ali da tua unidade, não sei o que, você vai pro front e a galera começa a morrer, começa a morrer, e aquilo vai tendo um impacto psicológico gigante. E aí, essa galera mais veterana, muitas vezes, né, não vou dizer que em toda situação, mas tinham como mecanismo de defesa o quê? Quando chegava esses reforços, a galera novinha que não lutou ainda, eles tratavam que nem bosta. Por quê? Não quero fazer amizade. Porque a hora que esse cara morrer... Não tem uma conexão. Isso, eu até não quero mostrado no Band of Brothers. Sim, é meio exato. isso. Esse episódio mostra isso. Os caras tratando... Não é que eles eram cuzão, é que na verdade eles estão se protegendo. Eu tô cansado de perder meus amigos. Eu E não quero fazer amizade com esse cara. novo, não tá sabendo de nada, vai ser morto facinho. Aí eventualmente esses moleques, os que sobrevivem, né, vão ganhando a confiança. E aí, claro que eventualmente tudo fica bem nesse sentido. Mas era uma coisa relativamente comum isso, essa resistência pra... Vínculo, né? Porque tem cara que às vezes consegue meio que se adaptar, né, àquele contexto de violência, e às vezes o sujeito se torna um perpetrador de violência. Eu não tô falando aqui a violência no sentido da violência comum da guerra, o sujeito que tá no front lutando. Né? A guerra não tá indo fazendo cafuné no alemão. Mas eu digo da violência contra civis, daquela violência que passa do ponto. Tem sujeito que inclusive se adapta, gente que não faria isso no mundo de paz, né, civil, que na guerra se adapta a essa violência como um mecanismo de defesa ou para se adaptar no grupo em que ele faz parte. Entendi. Tem um livro, foi publicado no Brasil, quem quiser ler, que se chama Soldados sobre Lutar, Matar e Morrer. Esse livro ele foi escrito por dois caras, um historiador e um sociólogo, se eu não me engano, dois alemães, é o Zonke Neitzel e o Harald Wetzel, se eu não me engano. Eles trabalharam com um tipo de fonte bem interessante, que foi o quê? Os britânicos, a espionagem britânica, eu não sei se foi numa prisão só, em mais de uma, eles colocaram escutas nas celas dos alemães para ficar ouvindo o que é que os soldados alemães que eles prenderam falavam, para ver se eles conseguiam descobrir informações relevantes e tal. E essas fontes existem, esse material existe, e esses caras trabalharam com essas fontes. E aí eu não sei se, na verdade, eu não sei se eles desenvolveram esse conceito, mas eles trabalham com um conceito que eles chamam de marcos referenciais. O que é o marco referencial? É aquilo que guia a tua vida cotidiana, é o teu senso de certo e errado que a sociedade ao teu redor impõe a você. Então, num tempo de paz, na sociedade que a gente está vivendo aqui, eu não vou sair ali na rua, olhar torto para um cara e dar um tiro porque eu não fui com a cara dele. Porque nos nossos marcos referenciais de vida civil em tempo de paz, isso é um crime, assassinato a sangue frio, motivo fútil, etc, etc. Quando o sujeito vai para a guerra, os marcos referenciais dele mudam, porque ele está vivendo numa realidade completamente diferente. E aí, quando esse cara vê o grupo, o batalhão, o pelotão que ele faz parte, cometendo atrocidades, alguns ficam chocados e resistem e recusam a fazer.
porque ainda mantém um apego a esses marcos da vida civil. Mas tem caras que entram na onda, porque naquele contexto ali da guerra, naquele universo que é totalmente diferente, é mais importante o senso de camaradagem e ficar bem na fita com os colegas do que ser visto como o cara que, né, que vai ser o X9, Entendi. é o cara que tá falando que a gente é isso e aquilo, o cara que não tá... Então tem gente, às vezes, que entra nessa espiral de violência porque é influenciado pelo ambiente que ele tá, porque naquele contexto onde ele tá, no grupo que ele tá, entrar na casa no civil, matar o civil, pilhar, ou às vezes até coisas bem piores, como estupro, etc. Pra aquele grupinho ali, não é errado. Se cria uma mentalidade de que isso não é errado, a guerra é isso aí mesmo, manda bala. E o sujeito é influenciado por isso. Quando ele volta pra vida civil... E aí? Então, esse aqui é o lance. Tem gente que pira, que não consegue lidar com isso. E tem gente que aos poucos se adapta e consegue deixar essa violência de lado. Mas é difícil. Mas é um problemaço. A adaptação desses sujeitos até é hoje, muito difícil. Até hoje, em guerras menores mesmo, né? Que é a Segunda Guerra Mundial, você teve, guerra do Vietnã, Iraque, né? guerra do Iraque, Afeganistão. A gente vê os Estados Unidos sempre fazem trabalhos, né, da cultura pop, né? Séries e tudo mais, filmes, que falam justamente sobre essa dificuldade, né? Mas isso não é um fenômeno recente, é um fenômeno desde que existe guerra, a reinserção desse ex-soldado na sociedade é um desafio, né? Porque você cria ali uma pessoa que chega a extremos, desenvolve um trauma tão poderoso que como é que essa pessoa vai conseguir comprar um pão de manhã? Tá? Porque não é... Cara, eu não sei se vocês são as pessoas certas também pra me responder isso, mas eu não sei se o ser humano é feito pra matar outro ser humano e ficar ok com isso. Eu não sei, ou se era e a gente perdeu isso. Mas não é fácil. Se fosse fácil, aconteceria mais vezes. Eu acho que o cara chegar a um ponto desse, mesmo com a permissão que é uma guerra, cara, a cabeça do cara pira. Tem que virar uma chave lá que eu duvido que ela desvire. Nos Estados Unidos... Você pode saber que aquilo é errado, mas, cara, você não volta no tempo e apaga os caras que você matou, né, cara? Nos Estados Unidos, o serviço militar fez muita pesquisa em torno disso. Em torno de como matar afetava soldados, etc. Eles faziam muita pesquisa. E o que eles perceberam é que eles tinham até um cálculo de que, assim, um soldado pode ficar, no máximo, X dias, sei lá, 100 e poucos dias no fronte direto, sem tirar um tempo de folga, sem sair do fronte. Que passou disso aqui, o dano psicológico desse cara pode ser irreversível. Cara, tem até um estudo tem disso, estudo, de quanto tempo... Eles entrevistavam os próprios soldados, faziam estudos antropológicos com os próprios soldados. E tem um dado, eu esqueci até de qual livro que eu peguei isso, eu botei isso na minha tese em algum lugar, que 90% dos soldados que eles analisaram e ficavam bem com o fato de estar matando a rodo, tinham tendências de sociopatia e psicopatia. Então, porque assim, nós três aqui, a gente é obrigado a ir pra uma guerra amanhã, cara. A gente não sabe como que vai ser pra gente. O que vai acontecer se a gente se encontrar daqui 4 meses e trocar ideia sobre o que aconteceu. A gente vai ter experiências totalmente diferentes. A cabeça vai estar diferente, cada um vai ter tido um tipo de trauma. Agora, com certeza, não faz bem, né? Isso eu acho que todo mundo concorda. É o extremo, emocionalmente é o extremo. Tem um livro chamado On Killing, que saiu no Brasil, acho que pela editora do Exército, chamado Matar. No Brasil ele saiu com esse nome, tá esgotado, é difícil de achar. Esqueci o nome do autor, eu só lembro que o sobrenome dele é Grossman. Ele era tipo, o Grossman ele era não lembro se é um policial, é um agente da lei, assim, um cara, né, de ligação com militarismo, etc. E ele fez um livro inteiro discutindo o impacto de matar sobre seres humanos. Esse livro, ele é leitura, até onde eu sei, leitura obrigatória no FBI, por exemplo. Porque é um estudo bem detalhado sobre os impactos de que nós, em geral, não somos feitos para matar. Especialmente no mundo que a gente vive hoje. A gente vive em um mundo muito menos violento. A gente vive num mundo, sabe, que não é mais aquela história do homem e o lobo do homem, que podia a qualquer momento ser simplesmente privado de tudo que você tem, até da sua vida, por um cara só porque ele é mais poderoso que você. E não existe justiça, não existe nada que te proteja o mínimo, né? Então, nós vivemos uma sociedade muito mais tranquila nesse sentido, apesar de que depende de onde você vive, claro. Mas, em geral, nós não somos feitos para matar. Matar impacta nas pessoas, seja causando traumas, ou seja fazendo essa pessoa virar um doido que começa a ter prazer nisso, né? Entendi.